aí, pessoal que me assiste no Teleaulas de Direito, meu nome é Wesley Souza, eu sou advogado e professor de Direito, e hoje nós iremos conversar sobre Direito Penal. Nesta metodologia que eu adotei, nós iremos ler os artigos do Código e comentarmos aquilo que for mais relevante sobre o dispositivo. Esse tipo de aula é muito interessante para quem quer estudar a letra da lei, mas também quer entender o texto. E aí, qual é a ideia? Eu vou apresentar o artigo e vou dizer o que a doutrina e o que a jurisprudência dizem sobre esse artigo. Nada de teorias extensas, o negócio aqui é claro e objetivo. Vamos começar? Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Vou repetir. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Qual é a ideia? Decore o artigo, porque o artigo cai na sua prova. Decore o artigo e use a aula para aprender o que ele significa. Você vai aprender o que o artigo significa, mas o que você vai decorar é o artigo. Este artigo fala sobre dois princípios. O princípio da anterioridade da lei penal e o princípio da legalidade. Esses princípios, eles estão ligados, eles possuem relação entre si. Porque o princípio da legalidade diz basicamente que a conduta só é criminosa se houver uma lei estabelecendo que aquela conduta importa na prática de crime. O princípio da anterioridade da lei penal diz que esta lei deve ser criada antes da conduta ser praticada para essa conduta ser considerada crime. Uma coisa que é importante nesse artigo é a palavra crime. A palavra crime, neste artigo, deve ser lida, na verdade, como infração penal. Infração penal é um gênero que possui duas espécies, crimes e contravenção penal. Qual é a diferença entre crime e contravenção penal? Crime é uma infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção. Contravenção é a infração penal que a lei comina pena de prisão simples ou multa. Crime, a lei prevê reclusão e detenção. Contravenção, a lei prevê prisão simples ou multa. Quer saber mais qual é a diferença de reclusão, detenção e prisão simples? É muito fácil. Clica no card que está aparecendo em algum lugar da tela que eu também fiz um vídeo sobre esse assunto. Então, quando nós lemos o artigo 1º, nós temos que ter em mente que a palavra crime significa, na verdade, infração penal, porque o princípio da anterioridade e da legalidade vale tanto para os crimes como para as contravenções penais. O que esse artigo está dizendo é o seguinte: o sujeito pode ou não praticar um crime. O sujeito pode ou não praticar um crime, mas se ele praticou um crime é porque antes da sua conduta foi criada uma lei afirmando que aquela conduta é um crime. Porque senão a conduta não pode ser considerada crime. O sujeito pode ou não receber uma pena. Ele pode ou não receber uma pena. Mas se ele foi penalizado no direito penal, significa que antes dele praticar a conduta, já existia uma lei anterior estabelecendo uma pena que seria aplicada para quem praticasse aquela determinada conduta. Assim, um crime pode ou não existir. Mas para ele existir, uma lei anterior deve criar esse crime. Isso é uma garantia que as pessoas possuem contra o arbítrio do Estado. Princípio da legalidade. Uma conduta só pode ser considerada criminosa por meio de uma lei. Uma conduta só pode ser considerada criminosa por meio de uma lei. A lei estabelece tipos penais. Esses tipos penais são enquadramentos de conduta, são descrições de conduta, e se essas condutas forem praticadas, o indivíduo estará praticando um crime. Essas descrições, esses tipos penais, eles só podem ser criados por meio de lei. É lei em sentido estrito. Pergunto para você, medida provisória pode criar crime? Não. Portaria pode criar crime? Não. Resolução pode criar crime? Não. O costume pode criar crime? Não. Somente a lei pode criar um crime. De novo, somente a lei pode criar um crime. E o princípio da anterioridade diz o quê? Que essa lei deve ser anterior à conduta humana para que esta conduta humana seja considerada criminosa. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Se esse conteúdo foi de alguma maneira útil para você, não esqueça de compartilhar, deixar o seu gostei, comentar e principalmente se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Até mais!